Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos dos Síndicos, aquele podcast que você já conhece, podcast feito para te ajudar, com dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia. E como eu sempre falo, sei que estou sendo repetitivo, todo episódio, toda entrevista do outro lado da mesa, ou muitas vezes online, tem um especialista para a gente conversar. Bater um papo sobre como a vida é de verdade, a realidade, nada de fantasia. Aqui a gente fala como o mundo realmente é. A vida do empreendedorismo, a vida do síndico, como é realmente a gestão. Hoje não é diferente. Tem um convidado muito especial para falar aqui com a gente, um fornecedor, falar sobre o mundo da terceirização, quando terceirizar. Como terceirizar? Será que vale a pena? Vamos falar sobre muita coisa legal, porque o nosso convidado tem muita experiência, muita coisa para agregar hoje. Trouxe aqui de novo, ó, meu bloquinho, que eu tenho certeza que eu vou anotar muita coisa aqui, muito insight para usar na vida. Como você sabe também, eu sempre leio aqui antes quem é o convidado. Sei que você já sabe, tá escrito aí, mas deixa eu falar um pouquinho, fazer essa apresentação aqui do meu convidado. Ó, empresário e fundador da Servicamp, empresa especialista em terceirização, que atua há mais de 30 anos no mercado e que, pasmem, possui mais de 800 colaboradores. Recebam com muito carinho Paulo Campana. Paulo, obrigado pela tua presença, por ter encontrado uma brecha na sua agenda e estar aqui hoje com a gente. Ilvão, eu que agradeço de coração, que alegria poder participar desse programa. E chegando aqui, eu não sabia, foi uma surpresa o que aconteceu. Eu sabia que os Segredos dos Síndicos foi idealizado por uma pessoa que eu tenho bastante estima. Já faz algum tempo que eu não vejo, mas tenho muita estima por ele, que é o Oberdan. O Oberdan, que eu conheci já há alguns anos, sei que ele foi profissional também, ele foi síndico, não sei se ainda é, mas hoje ele faz parte, né, dessa Smart Store, é isso? Isso! Ele está essa como potência. Essa empresa que... eu conheci ele na época, né, que ele estava indo para essa empresa e fico muito feliz com a ascensão que ele teve, o profissional que ele é. Sei que ele é muito dedicado e muito preparado, então eu fico muito feliz de estar aqui e em algo que foi idealizado por ele. Então, já quero deixar o meu abraço para o Oberdan, me sinto muito honrado de estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história do Grupo Servicamp, que a gente sempre atuou nessa área de condomínio. Então, estou muito à vontade para falar e conforme você disse no começo, né, para falar de tudo, da dificuldade, das lutas, a gente tem que falar de tudo. Então, com muita tranquilidade, me sinto muito honrado, muito obrigado, viu? Imagina, o prazer é nosso, a honra é nossa, o abraço será entregue ao Oberdan, tenho certeza que, ou ele está assistindo também agora, quando sair o episódio, tenho certeza que vai ficar muito feliz com a tua saudação. E a gente está, assim, também muito feliz com a tua presença e é aquilo que você disse, o mundo real. Falar isso, é isso que a gente gosta. É isso aí. O síndico também, quem está assistindo a gente gosta de vida real. Exatamente. Que às vezes vem aquelas coisas, faz isso, faz aquilo. É muita gente, que tem até uma expressão, são pessoas que falam, mas nunca desceram na arena. Exatamente. Então a gente gosta de ouvir quem está na arena, quem está na luta, segurando espada. Tem uma outra frase também que é muito conhecida, né? Que quem pode falar da guerra é quem participou dela. Perfeito. Né? Quem ficou nos bastidores pode até comentar, mas verdadeiramente quem pode falar dela é quem participou dela. Verdade. Quem esteve no fronte. Verdade. É esse tipo de gente que tem autoridade para falar sobre a guerra. E olhando e lendo um pouquinho até da tua apresentação, a gente olha aqui quase 900 colaboradores contigo, mas eu sei, pesquisando a tua história, que um dia foi só um. Lá em 93 ou até um pouquinho antes, a Servicamp nasce com um funcionário só. Eu mesmo. Eu mesmo. Quem cuidava do financeiro? Eu. Quem cuidava o RH era eu. Isso. Então, como é que foi essa trajetória de crescimento? Como começou a Servicamp? A gente adora história aqui. Tá bom. Conta a tua história, Paulo. Milvão, a minha história foi o seguinte. Desde criança, eu sempre almejei gerar empregos. Eu vim de uma família muito pobre, meu pai um homem analfabeto, minha mãe analfabeta. Sou oriundo do estado do Paraná, sei lá do Rio Grande do Sul, né? Você me contou agora há pouco. Então, vim do Paraná e meus pais eram pessoas muito pobres lá no Paraná, né?
E meu pai veio para Campinas na década de 80. E desde criança, eu sempre almejei isso, porque eu vi a luta deles, as dificuldades deles. E eu sempre quis gerar emprego, né? Essa palavra empreendedor muito bonita que a gente ouve hoje em dia, e que não, né, é uma palavra que tem muita propriedade, mas eu nem, né, sonhava o que seria isso. Então, eu queria ser um empreendedor, gerar emprego para as pessoas, poder ajudar as pessoas, né? Claro que toda aquela pessoa que tem um negócio, né, seja ele pequeno, médio ou grande, ele quer ganhar dinheiro com aquilo, quer ele sustentar a família dele. Mas, de verdade, com muita tranquilidade, eu sempre falei isso, meu desejo era gerar emprego para as pessoas, poder ajudar as pessoas. E Deus foi preparando tudo isso, e em 93 eu comecei a empresa, mas antes de 93 eu já estava fazendo meus bicos, né? Eu entrei na Polícia Militar em 1990 e comecei a fazer meus bicos de segurança, e assim surgiu o Grupo Servicamp, que hoje é o Grupo Servicamp, mas assim surgiu a Servicamp, que hoje conta com quase 900 colaboradores. Então esse é um pouquinho do início da nossa história, né? Claro que tudo isso teve lá um início antes de ter a Servicamp, como adolescente, como pré-adolescente, como adolescente, os meus sonhos de criança, o meu primeiro sonho era ser policial. Então, era resolver, sempre ligado à área da segurança, né? As pessoas que estão me vendo no vídeo, né? Estão me vendo aqui, um cara forte, 2 metros de altura. E eu era mais forte do que eu sou hoje, você imagina, hein? Olha, mais forte ainda. Que eu isso? pesava 55 quilos, né? Então, mas eu... De puro músculo. De puro músculo. E eu achando, eu falo, pô, eu vou ser policial, eu vou resolver o problema de criminalidade e de segurança. Claro, isso a gente não é bem assim. Eu fazia parte, né? Ia fazer parte de uma corporação alguns anos depois da Polícia Militar, e trabalhando sempre aqui em Campinas. E junto disso, eu tive a oportunidade de criar a Servicamp, né? Aí, então, a Servicamp nasceu em 93. E dali eu comecei fazendo bico de segurança em farmácia, em padaria, em ruas da cidade. Fiz aqui na cidade de Campinas, fui trabalhar no Cambuí, numa rua chamada Antônio Lapa. E eu trabalhava na rua Antônio Lapa fazendo segurança de rua. Lá tinha vários comércios e ali a gente tomava conta, né? A hora que o pessoal ali tinha, na época que eu trabalhei lá, tinha muito psicólogo, principalmente psicólogo. Tinha, só no pedaço que a gente ficava lá da rua, tinha uns 5 ou 6 consultórios, a psicologia, né? Os psicólogos estavam montando o início dos consultórios. Sim. Então, a gente trabalhava ali, muitos deles eram mulheres na época, né? Muitas psicólogas, e na hora que elas entravam e saíam ali do consultório, a gente estava ali na rua para dar um apoio. Foi assim que surgiu a Servicamp. Depois eu fui fazer segurança na cidade, em Barão Geraldo. Olha só, até lembro o nome da rua. Rua Luverci Pereira de Souza. Barão Geraldo, cidade universitária. Então, ali também, eu fui fazer segurança de rua ali. E aí, depois começou a surgir os primeiros clientes. Eu até então não era uma empresa. E dali para frente começou... Eu falei, bom, agora já está na hora. Comecei a ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Aí eu falei, agora está na hora de montar uma empresa. Aí montei uma empresa, sem qualquer conhecimento, sem saber o que era montar uma empresa, né? O que era necessário para montar uma empresa, como a maioria das pessoas que iniciam. Então, eu não nasci empresário, né? Eu fui, né? As coisas foram acontecendo, eu não herdei nada. Eu fui, né, aprendendo com a vida. E ali surgiu a Servicamp, montamos o Grupo Servicamp aqui na cidade de Campinas, e ali comecei a ter os primeiros funcionários registrados e tal, aprendendo com as dores do empresário iniciante, sem qualquer conhecimento, buscando conhecimento no Sebrae. Outro dia eu estava olhando na minha sala, eu tenho vários diplomas do Sebrae, que, claro, hoje o Sebrae mudou demais, claro, evoluiu para melhor, se modernizou. Mas eu fiz vários treinamentos naquela época que me ajudaram muito. E assim foi o início da Servicamp, meu irmão. E que momento que você viu assim, nossa, aqui tem uma coisa que você falou, começou a fazer a segurança, mas que momento você falou, cara, é isso? Os condomínios na época, né, tava nascendo Estava bem no início da terceirização em condomínio. Era algo muito novo, algo desafiador. E eu posso dizer com muita tranquilidade que eu fiz parte desse processo e da mudança que ocorreu. Né? Como a nossa empresa tem 30 anos, completou o ano passado, esse ano, em novembro, agora vai fazer 31 anos. Em dezembro vai fazer 31 anos, que é a idade do meu filho.
E eu comecei a perceber que os condomínios, né, estavam mudando. Por que eles estavam mudando? Era aquela transição do funcionário que a gente chama de funcionário orgânico. Sim. O funcionário orgânico, para quem não sabe, é o funcionário que o condomínio contratou, é registrado no próprio condomínio. E estava tendo aquela transição. A terceirização já era uma realidade no Brasil. Embora ela estava enfrentando muitas dificuldades, não tinha uma legislação própria voltado para a terceirização, mas ela estava chegando nos condomínios, né? Então, eu fiz parte dessa transição, posso dizer. E aí os condomínios estavam buscando o que era a terceirização, algo muito novo. Os condomínios, o síndico, né? Já falando um pouco disso, o síndico, ele às vezes não tinha tempo para administrar os funcionários. A dificuldade para administrar os funcionários para o gestor era muito grande. E síndico naquela época, depois a gente vai entrar um pouco mais à frente sobre isso, não tinha o síndico profissional, nem se falava em síndico profissional. E era o próprio morador que era o síndico do condomínio. E aí a maioria desses síndicos, ele tinha uma atividade. Ele trabalhava, ele tinha, ou ele, em qualquer atividade, ou ele era advogado, o trabalho médico, principal. O trabalho principal dele. Ele não era um síndico profissional. Ele era alguém que morava no condomínio, um condômino, e que ele tirava um pouco de tempo para administrar o condomínio. Mas isso, faltava um funcionário. Ele tinha que recorrer à administradora para buscar um funcionário para substituir. Era muita dificuldade para ele. E aí, uma das coisas foi buscar a terceirização. Né? Muita gente fala, não, é para reduzir, porque né, eu fiz parte de... Posso falar isso com muita tranquilidade também, porque isso também já está superado. Mas a terceirização é uma precarização. Tinha muita discussão sobre isso. Verdade. E não era nada disso, né? E isso a gente foi rompendo, e eu posso dizer de novo que eu fiz parte de tudo isso no estado de São Paulo. E aí os síndicos começaram a entender, os condôminos começaram a entender isso melhor e começaram a buscar a terceirização. Por quê? Porque aí a terceirização era alguém que tinha essa expertise, vamos usar uma palavra bonita, a expertise, né? Tinha qualificação para fazer isso. Ou seja, ele tinha um gestor, alguém que era especializado nisso, que ali tinha uma supervisão para acompanhar esses funcionários. Faltava um funcionário por qualquer motivo, por um motivo de atestado médico, por qualquer motivo ele não podia trabalhar. Essa empresa, ela já tinha alguém ali de backup, vamos dizer assim, que nós chamamos também na terceirização de reserva técnica para substituir a falta daquele funcionário. E aí, isso foi né, cada vez mais se fortalecendo. E aí, eu percebi isso. Então, respondendo a tua pergunta, eu comecei a entrar nisso, né? O primeiro condomínio foi um grande desafio para mim. Falei, poxa, peguei o primeiro condomínio, meu Deus! Quantos funcionários você tinha quando você pegou o primeiro condomínio? Primeiro condomínio? Tinha bastante. Tinha uns 3 funcionários. E assim foi, né? Me lembro até o nome do primeiro condomínio que eu peguei. O primeiro condomínio que a Servicamp teve chamava-se Floradas da Mata. Nossa! O segundo condomínio, Santos Dumont. Aliás, Campinas tem vários condomínios chamados Santos Dumont. Mas um dos primeiros condomínios que a Servicamp, né, se tornou cliente da Servicamp foi um condomínio chamado Santos Dumont, no Jardim das Bandeiras, né, que permaneceu como nosso cliente, foi e voltou, né, até recentemente. Nossa! Então, nós ficamos muito tempo nesse condomínio. Então, foram os primeiros condomínios. Esse primeiro condomínio eu ficava boa parte do tempo ali, né? Como todo empresário tem muita história para falar a respeito disso, mas em muitos momentos era eu que ficava. E assim foi, e a gente aprendendo, né, com os desafios, mas a mão de obra naquela época, mais para frente tenho certeza que a gente vai falar disso, não vou entrar nesse assunto agora, a mão de obra era um pouco mais fácil, né? Então, você... tinha a mão de obra, ela era, vamos dizer assim, era mais fácil de você ter essa mão de obra, de buscar essa mão de obra. E assim foi, hoje a mão de obra mudou tudo isso também, daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Condomínio não tinha, né? A portaria era o quê? Era no papel que o porteiro anotava, tudo era no papel, né? E hoje em dia. Hoje tem alguns condomínios que ainda tem isso, né? Mas depois foi modernizando, então passou a ter o porteiro, a portaria, ela passou a ser tecnológica, vamos dizer assim. Então, você tem um software onde você anota ali a entrada e a saída do morador. Não estou falando de portaria virtual, nada disso. Estou falando da portaria aonde passou a ter o sistema, né? Sim. Onde tinha um computador que o porteiro anotava ali a entrada e saída. Mas foi muito depois. Era tudo na caneta ali e no controle. Verdade. Então, eu vivi tudo isso, meu irmão. E até legal ouvir tua experiência do primeiro condomínio, do segundo, essa tua história.
Mas uma coisa que eu acredito que fica na cabeça do síndico, do gestor condominial que está nos assistindo agora, é que ele está olhando lá os funcionários que ele tem, a realidade do condomínio dele e às vezes pensando, será que é agora que eu vou terceirizar? Será que eu levo isso agora para a Assembleia? Qual que é o momento, com a tua experiência, que o síndico fala, tá, tem que ser agora que eu tenho que terceirizar? Em que momento que é esse que... tem que ser, senão vai acontecer isso, vou só postergar e vai acontecer isso lá na frente. Muito interessante a sua pergunta, meu irmão. Hoje, eu acredito que a maioria dos síndicos, né, já tem essa... não digo nem essa experiência, já tem essa visão, né? Ele já sabe disso em razão do dia a dia e das divulgação que tem constantemente, né? E hoje as informações são muito mais fáceis que no passado. Mas eu vou falar do passado e hoje também ainda tem alguns remanescentes que vivem essa realidade. O síndico ele tem que fazer uma provisão, né, de férias, 13º dos funcionários e tal, e nem sempre o condomínio, né, tem o fundo de reserva do condomínio que às vezes não pode ser mexido. E aí, qual é a maior dificuldade que o condomínio tem? Hoje é assim, todo condomínio, ele paga o condomínio, ele acha que o condomínio está caro. Verdade. Ele quer pagar um condomínio mais barato. Né? E quando, lá naquela época, eles achavam muito caro, e aí, no primeiro momento... vamos terceirizar, achando que ia ficar mais barato. E não fica mais barato, né? Por que não fica mais barato? Porque a empresa de terceirização, ela também tem que pagar férias, 13º, fundo de garantia, INSS, todas as obrigações legais. O que muda é a forma de administrar o funcionário orgânico. E aí, o que os condôminos... o condomínio está muito caro, tem que baratear o condomínio. Não tem jeito. O funcionário ele tem um piso salarial, ele tem um custo que não vai mudar. Então, as empresas de terceirização, nós temos que seguir um piso. Não muda. Você tem que pagar os benefícios do funcionário, você tem que pagar os direitos do funcionário. São tantas as obrigações de uma empresa. E aí, o condomínio ele quer que diminua o custo. Não, nós precisamos pagar um condomínio mais barato. E aí, o que o síndico vai fazer? Naquela época e hoje não é diferente. Embora hoje é uma realidade, já é uma realidade tudo que eu vou dizer aqui. Uhum. Ele busca uma empresa. E essa empresa... no final do ano, ele não vai ter que buscar recursos para pagar 13º do funcionário. Porque no preço que a empresa de terceirização ela cobra mensalmente, já está embutido tudo isso. Entendi. Quando uma empresa de terceirização ela dá um orçamento para um condomínio, ali já está tudo. Todos os valores têm que estar ali. Ela já tem que prever tudo isso. E cobrar isso mensalmente do condomínio na fatura. Uhum. Claro que depois ela vai ter que fazer essa reserva, ela vai ter que administrar esse valor que ela recebe mensalmente. Cada um vai para uma caixinha. Cada um vai para uma caixinha, muito bem. Uhum. E no final do ano, cada obrigação que a empresa vai tendo mensalmente ou anualmente, ela vai tirando daquela caixinha. Ok, é assim que tem que ser. E o síndico, ele deixou de ter essa dificuldade. Olha, eu tenho que mandar um funcionário embora por qualquer razão. E aí, o que acontecia no passado? Muitas vezes, o condomínio não tinha dinheiro reservado para mandar o funcionário embora. Tá. E aí, tinha uma outra dificuldade que os condomínios enfrentavam. Ele não tinha dinheiro, muitas vezes o funcionário não estava correspondendo àquela expectativa do condomínio, Uhum. e o condomínio não tinha dinheiro para mandar ele embora para fazer a rescisão dele. Aquele peso... E aí, ele ficava postergando isso, até que chegava um momento que não tinha mais jeito. E aí ele tinha que buscar recurso. E o condomínio, ele não consegue fazer empréstimo bancário, que muita gente não sabe, ele não consegue fazer. Hoje tem outras alternativas no mercado, mas na época ele não conseguia fazer empréstimo no banco. Então, muitas vezes, alguns condomínios buscavam o recurso através da empresa terceirizada, ela tinha crédito no banco, ela buscava esse empréstimo, e ela repassava esse recurso para o condomínio e parcelava para o condomínio. Uhum. Então, vou te dar um exemplo. A empresa de terceirização, ela fazia um contrato de fidelidade com o condomínio por 24 ou 36 meses. Por quê? Porque a empresa tinha buscado um financiamento no banco em 24 ou 36 meses, Uhum. ela repassava para o condomínio, e aí mensalmente essa empresa ela cobrava o valor dela e mais o valor do empréstimo bancário. E repassava para o condomínio, para facilitar para que o condomínio pudesse mandar o funcionário fazer a rescisão desse funcionário. Entendi. E assim foi lá no começo. Ainda tem alguns casos por aí ainda, né? Mas hoje é muito menos, posso dizer que é muito pouco.
Mas no passado isso foi muito forte. E aí o síndico, era um momento que o síndico fazia isso. Então, muitos síndicos foram obrigados a buscar terceirização, Entendi. porque senão todo final de ano ele tinha essa dificuldade, porque ele não tinha recursos reservados para pagar o 13º do funcionário. Ou quando não, ele não tinha, às vezes, para fazer a rescisão do funcionário. Porque às vezes o funcionário já não queria trabalhar mais. E por qualquer motivo, ele já tinha se aposentado, ou ele queria voltar para o estado de origem dele. E aí, o senhor, eu quero ser mandado embora, eu quero fazer um acerto com o condomínio e tal. E o condomínio não tinha um recurso financeiro. Então, era isso. Então, muitos síndicos, eles buscavam por esse motivo. Hoje, então, trazendo para a nossa realidade de hoje, é muito mais fácil para o síndico ele ter uma empresa terceirizada. Por quê? Porque, vamos falar muito na questão prática. Tá. Hoje ele tem uma empresa que está trabalhando no condomínio dele, eu não quero mais essa empresa, por qualquer motivo. Ele pode buscar outra empresa no mercado. E ele dá uma carta de rescisão para essa empresa, 30 dias ou 60 dias, essa empresa não está mais no condomínio, e ele buscou uma nova empresa para trabalhar. Então fica muito mais fácil essa gestão. E ele vai cobrar no dia a dia de quem? Da empresa que está gerindo aquele contrato dele, o condomínio dele. Então, ele vai cobrar ali do proprietário dessa empresa, do gerente dessa empresa, do gestor daquele contrato da empresa terceirizada, ele vai cobrar dele. Como nós somos cobrados rotineiramente. Então, é assim que faz parte do dia a dia de uma empresa de terceirização. Ou seja, o síndico, ele tira toda aquela responsabilidade que ele tinha e ele passa para uma empresa de terceirização, que ela tem que ter essa expertise, o conhecimento para poder administrar aqueles funcionários da melhor forma. Então, Perfeito, é assim. Perfeito. E eu gostei porque, de uma forma clara, você deixou também o grande benefício. Porque muitas pessoas têm esse pensamento. Vai ficar mais barato meu condomínio. Vai ficar mais barato. E não é a questão do valor do mais barato. É a questão do não ter aquela preocupação trabalhista, com os honorários. Você paga mensalmente. E quem tem a preocupação é a Servicamp. Exatamente. Eu vou fazer uma consideração também com relação a esse item que nós estamos. Eu aprendi isso não faz muito tempo. Eu conheci uma pessoa em São Paulo, num treinamento, que ela abordou o seguinte: não deveria chamar taxa condominial. Né? Ela falava, deveria chamar taxa de benefício. O que você quer para o seu condomínio, ok? Em cima disso, você vai pagar. Vamos pegar um exemplo, né? Eu vou exagerar aqui no meu exemplo. Tá. Você mora num condomínio e você quer que no seu condomínio tenha uma portaria, você quer que no seu condomínio tenha uma ronda interna no seu condomínio, você quer que no seu condomínio tenha um gerente do condomínio, você quer que no seu condomínio tenha uma passadeira e que vai em todos os apartamentos ou em todas as residências. Você vai pagar por isso. Agora eu vou falar para você, imaginando que você fosse um condômino. Você estaria disposto a pagar R$2.500 por mês? E você vai ter tudo isso. Não, eu não quero. A minha renda não dá para eu fazer tudo isso. Ok. Então, eu tenho que morar num condomínio que eu vou pagar R$500 de condomínio por mês. Porque vai ter apenas uma pessoa ali que cuida do meu condomínio durante o dia. E à noite eu não tenho ninguém na segurança do condomínio, eu não tenho um ronda no meu condomínio, eu não tenho um zelador ou um gerente no meu condomínio. Eu vou ter apenas alguém que trabalha só durante o dia 44 semanal, que a gente chama de 44 semanais, de segunda a sábado ou de segunda a sexta. E acabou, não tem mais nada. Então você vai pagar no seu condomínio R$500 ou R$300 por mês. Ou seja, você não vai ter nenhuma taxa de benefício. Ok? Por quê? Porque você optou. A sua realidade financeira não permite de você morar num condomínio que paga R$2.500 por mês. E muitas vezes as pessoas confundem um pouco isso. Elas querem morar num condomínio que tenha todos esses benefícios. Quer ter tudo. Ela quer ter tudo e quer pagar R$300 o condomínio. Ela não tem condições. E aí muitos síndicos caem nessa armadilha, que eu considero isso uma armadilha. E aí ele aperta uma empresa. Agora vamos entrar numa outra questão. Ele aperta uma empresa no último. E ele busca a empresa que tem o menor preço. O menor. A empresa que, enquanto um contrato, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um contrato de portaria 24 horas estaria R$28 mil. Ele quer encontrar uma empresa que cobra 20. Sabe o que vai acontecer, Milvon? Infelizmente. Em algum momento essa empresa ela não vai suportar. Essa empresa vai quebrar e vai deixar um passivo trabalhista para esse condomínio. Isso é uma coisa que nem todo mundo gosta de falar. E depois de 30 anos de empresa, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso.
E muita gente cai nessa armadilha. Muitos síndicos caem nessa armadilha. E isso é um problema muito sério. E nós temos que abordar isso. Então, muita gente fala, terceirizar é um mau negócio. Agora eu vou falar o outro lado dessa história. Uhum. Terceirizar é um mau negócio para quem não sabe terceirizar. Pior do que não terceirizar é terceirizar errado. Perfeitamente. Aí que tá. E eu vou já falar uma outra frase que eu tenho usado muito. Uhum. Para terceirizar, é preciso primeirizar. Levar em consideração todos esses itens que nós estamos falando. Quantos anos essa empresa tem de mercado? Quem é essa empresa? Qual é o valor que essa empresa cobra? Está dentro do preço de mercado? Ela vai conseguir honrar todos os compromissos dela? Então, para terceirizar, é preciso primeirizar. Uhum. Primeirizar várias situações. Algumas delas eu elenquei aqui, mas nós podemos citar outras. Então, tem que pensar em tudo isso. Porque senão, você vai ter um problema. O Milvon síndico vai ter problemas no futuro. Uhum. E tem algo que eu também falo sempre, tenho falado muito. O Milvon é síndico por 2 anos do seu condomínio. E depois o Milvon vai embora de síndico. Ele deixa de ser síndico por qualquer outro motivo. Ou porque ele vendeu a unidade dele naquele condomínio, ou porque o Milvon buscou outros desafios para a vida dele, enfim, e deixou de ser síndico. E entrou o Campana lá de síndico. Tudo aquilo que o Milvon plantou e fez de bom, eu vou colher agora como síndico. Não vai ser mais o Milvon, porque o Milvon deixou de ser síndico no condomínio e o Campana passou a ser síndico no condomínio. Uhum. Então, todos aqueles problemas que na gestão do Milvon foram gerados, muitos deles vão refletir na minha gestão. Então, o síndico, ele tem... E aquele que é candidato a síndico, ele tem que também lembrar disso. Como o Milvon foi como síndico? Porque senão, eu vou pegar muitos problemas que foram gerados na gestão do Milvon. Uhum. Então, e muitos síndicos, às vezes, não entendem isso. Você vê que coisa interessante. Eu vou fugir até um pouco aqui, depois, eu acho que você ia fazer essa pergunta mais para frente, mas eu vou até antecipar ela. Manda bala. Hoje nós estamos no mercado, o mercado hoje se profissionalizou. Então, hoje nós temos muitos síndicos profissionais. Uhum. Síndicos que eles se prepararam, síndicos que buscaram conhecimento e fizeram disso uma profissão. E deixou de ser aquele síndico que eu falei há pouco para você, que muitas vezes era o Campana, o Milvon, que perdeu o emprego. Ou aposentado. Ou se aposentou e resolveu ser síndico sem qualquer conhecimento. E aí eu achar que o conhecimento que eu tinha no meu emprego anterior, seja ele em que área for, e que agora como síndico eu vou ser um grande gestor. Não vai ser. Nem sempre a realidade vai ser assim. E o mercado acabou produzindo e gerando e obrigando e fazendo com que o síndico se profissionalizasse. Uhum. E aí hoje no mercado é uma grande realidade. Nós temos excelentes síndicos profissionais. Vou falar da nossa cidade, isso é no Brasil inteiro, né? Não se resume a Campinas. Hoje nós temos síndicos profissionais, realmente profissionais, capacitados para isso. Uhum. E aí, quando um condomínio, ele não tem ninguém que quer ser candidato a síndico, porque não é fácil ser síndico, ele vai se indispor muitas vezes com aqueles condôminos que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, né? E a responsabilidade é muito grande. E aí o condomínio faz a opção de ter um síndico profissional, que também, né? Ele tem que saber quem é esse síndico profissional que ele está buscando para o condomínio dele, né? Qual o histórico desse síndico profissional? Como eu citei há pouco, com relação a uma empresa de terceirização também. Isso serve para tudo que ele vai fazer. Para uma empresa que presta serviço de elevadores na cidade, né? Que tem o serviço, né? Na prestação de serviço de elevadores. Aquele que tem uma empresa de pintura, aquele que tem uma empresa de jardinagem. Hoje é uma gama muito grande. E o mercado se atentou para isso, né? Do que os condomínios produzem. O condomínio hoje, ele tem uma geração de emprego muito grande. Ele se tornou uma empresa. Uhum. E o mercado, no geral, ele ficou atento para isso. Opa, tem um grande filão de mercado que ele é um mercado consumidor. Nós estamos falando aqui da terceirização, falamos do síndico profissional, mas vai muito além. Olha aqui, ó. O Oberdan trabalha, né? Hoje ele é o gestor de uma empresa, isso? Eu não sei o cargo que ele está lá na empresa. Diretor. Ele é o comercial, diretor da empresa de Smart Store. Uhum. Eu me lembro quando começou essa empresa, eu vou até falar sobre isso,
A empresa, a Smart Store, começou, e eu me lembro quando a Smart Store nasceu aqui na cidade de Campinas, quando ela veio aqui para Campinas, eu tive a oportunidade de ter reunião com os diretores, e o Oberdan estava começando nessa empresa, e foi algo assim, algo inovador. O que é o algo inovador? Começou a ter uma loja de conveniência, vou me atrever até a falar dessa maneira, que podia, o condômino, e que de repente faltou um alimento ali na prateleira dele, esqueceu de comprar e etc. Pô, ele não vai lá no mercado, sai correndo do condomínio, ia no mercado, não. E no próprio condomínio, ele tem uma loja aonde ele vai lá, ele compra a sua cerveja, ele compra o seu refrigerante, o seu suco, o seu macarrão instantâneo, para não falar da marca. Enfim, muitas coisas ele pode ir lá comprar. Olha só, e isso se tornou hoje, você me falou há pouco, você tem ideia de quantas lojas hoje a Smart Store tem no mercado? São mais de 1.600. Mais de 1.600. Brasil e no mundo já. E tem outras empresas, né? Também nesse segmento, tem outras concorrentes, né? Verdade. Como a Smart Store. E cada uma foi se moldando a esse mercado, por quê? Porque ela descobriu um filão, um filé no mercado, né? Que poderia também ela trabalhar nessa área. Então, tem lojas que tinham outros mercados, que tinham isso, foram para isso, e como a Smart Store, ela descobriu isso e faz isso com maestria. E isso é muito bacana saber tudo isso. Então, ó, são tantos itens que agora, né, preciso puxar pela mão, mas são muita coisa que o condomínio, ele contribui, né, para uma cidade, na geração de emprego de várias empregos diretos e indiretos. Vamos pegar numa cidade como a nossa, Campinas. Seguramente eu posso te falar, eu não vou me atrever de falar do número preciso, mas eu posso garantir que são milhares de empregos que a nossa cidade de Campinas, e quando eu falo Campinas, eu estou falando a nível Brasil, você imagina a nível Brasil, quantos empregos são gerados diretos num condomínio? Fora os indiretos, que é o que a gente falou, como a Smart Store e muitas outras empresas. É muita coisa. Então, é algo assim, potencial, né? Então, gira, é uma economia à parte, né? É uma pequena prefeitura, vamos dizer assim, porque nós temos grandes condomínios na cidade, como nós temos o pequeno. Mas do pequeno ao grande, ele se torna algo muito importante numa cidade. Na geração de emprego, na geração de receita, na geração de tributos. E muita gente tem se atentado para isso. E eu creio que isso, sim, vai se potencializar muito mais. Porque é algo que todos os dias... Olha, vou falar hoje, na realidade nossa em Campinas. Tem vários condomínios em construção, outros que estão sendo lançados na nossa cidade. Então, isso não para. Isso não para. É um caminho sem volta, ele não para. Então, é muito bacana a gente falar disso, né, abordar isso, porque não se resume a um item da terceirização, não se resume só no síndico profissional. Há uma gama muito grande de geração de emprego e de receita nos condomínios. Perfeito. E sobre essa questão da terceirização, às vezes o síndico não entende toda a dimensão que existe na empresa, ou às vezes um próprio morador, que às vezes está assistindo a gente, olha e fala, mas nossa, é só terceirizar, legal, né? Qualificar tudo, mas é só uma terceirização. Queria que você desdobrasse um pouco mais quais são as grandes dores de uma empresa como a Servicamp, que muitas vezes é as dores que o condomínio não vai passar mais. Nossa, brilhante a sua pergunta, diante de uma realidade que a gente está vivendo no nosso país hoje. E tem a ver com a falta de qualificação de mão de obra. Hoje, o pessoal mais velho, que tinha um comprometimento diferente, né? Esse pessoal já está se aposentando e está saindo do mercado de trabalho. Nós já estamos vivendo isso há alguns anos. E nós estamos chegando com uma geração nova. E essa geração nova, nós também temos que se adequar à realidade deles. Não adianta eu querer que essa nova geração tenha o mesmo perfil, o mesmo comportamento de pessoas de outras gerações. Isso não vai acontecer. E a falta de mão de obra está muito grande. O nosso segmento tem sofrido muito com isso. E a gente tem o tempo todo buscado alternativa, treinamento, e vamos buscando e tal, mas está muito difícil. Então, eu faço até uma brincadeira, né? Eu nunca morei nos Estados Unidos, tive a oportunidade de ir lá uma vez só, mas os Estados Unidos, quando começou a acontecer o quê? Começou a não ter mão de obra.
E começou a acontecer o quê? Por que muitos países, e o Brasil não é diferente, quer ir para os Estados Unidos? Porque aquele serviço que o americano não quer fazer, quem que faz? Normalmente o imigrante. É verdade. Então ele vai trabalhar na poda de árvore, na poda de jardinagem, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Muita atividade, construção civil e tal. E se tornou o quê? Algo valioso. Né? Nossa moeda não é em dólar, né? Uhum. Né? Então trabalhamos dessa maneira. E aí você começa a ter dificuldade de mão de obra. Por quê? Porque o piso salarial ele é menor. E eu não hoje a gente fala, poxa, como que a gente vai buscar? A gente vive buscando alternativa o tempo todo para incentivar essa mão de obra. E o mercado tem que entender o seguinte: isso não vai ter jeito. Uhum. A mão de obra, essa mão de obra, ela vai ter que ser mais valorizada. Quando eu falo se a mão de obra ser mais valorizada, esse piso salarial, ele vai ter que ter um diferencial. Porque senão a gente não vai ter essa mão de obra. E junto com isso, as duas coisas têm que caminhar junto, a qualificação dessa mão de obra. Uhum. Vamos falar outra coisa, que eu não sou alguém da área de tecnologia, mas em alguns momentos eu sou obrigado a buscar quem tem esse conhecimento, que às vezes eu não tenho, como a minha filha, que está à frente do negócio comigo, como a minha equipe, buscando aprendizado na área de tecnologia, expertise nessa área, para que a gente possa fazer a diferença. Hoje se fala muito, já é uma realidade em alguns lugares, a ronda em condomínios com drone. Com drone? Com drone. Hoje se busca muito isso, o drone fazendo isso. A área de CFTV, a gente, olha, hoje que se fala mais, né? Falando o tempo todo sobre isso, a inteligência artificial é uma realidade que todos nós estamos tendo que aprender sobre isso. Uhum. Muitas empresas já têm buscado sobre isso e todos os segmentos vão ter que buscar isso, entendeu? Porque quando se fala de inteligência artificial, eu nem vou me atrever a entrar muito nisso, porque não domino isso, mas há uma gama de possibilidades muito grande com relação à inteligência artificial. E aí, todo mundo, todos os segmentos no Brasil vai ter que buscar isso, e a terceirização não é diferente, as portarias de condomínio não é diferente, os profissionais que querem continuar trabalhando nessa área vai ter que se modernizar, as empresas têm que buscar essa tecnologia para levar para os seus colaboradores, para que eles se qualifiquem cada dia mais, porque a cobrança está sendo muito grande. Todo o tempo, eu vivo isso todos os dias. Né? E cabe a nós buscarmos isso. Muitas vezes a gente não consegue e tem que levar isso para o síndico, porque o anseio dele é muito grande. Olha, a dificuldade está muito grande. E expor para o síndico as nossas dores, né? Claro que o síndico, quando ele terceiriza, é justamente o que ele faz é o quê? Buscar uma solução para algo. E nós, como empresários, né? Eu, como empresário, eu tenho que estar antenado sobre isso e buscando sobre isso, e o síndico também. Uhum. Ele também tem que saber disso e entender que é necessário essa busca da tecnologia, essa busca da qualificação, e enquanto isso não acontece, nós vamos estar sofrendo com isso, mas a gente tem que estar acelerando e estar buscando a solução para tudo isso. Uhum. Vou pegar um exemplo que tem sofrido muito no Brasil com relação a isso. A área de limpeza. A mão de obra de limpeza, ela está escassa. Não está tendo mão de obra na limpeza. Porque o exemplo que eu dei anteriormente também vale para a limpeza. As mulheres se aposentaram, aquela mão de obra daquela senhora que às vezes não tinha muito estudo e ela ia trabalhar na área de limpeza. Esse pessoal está tudo se aposentando. E a gente está com uma geração nova que muitos também acabaram abandonando o estudo, não tem, né, um estudo, mas está muito antenado na área da tecnologia. Uhum. Né? No telefone, no dia a dia, vou até mostrar aqui, ó, na área do dia a dia, sabe muito bem mexer no WhatsApp, em tantas outras, no TikTok, domina, é professor do assunto. Aqui tem advogado para tudo que você puder pensar e imaginar. Aqui ele se instrui de tudo, mas muitas vezes ele não se instrui, né, no sentido de se qualificar para aquela profissão. Mas ele tem tudo na ponta da língua. Depois, falando dores do empresário. Aí a gente tem uma tributação hoje no Brasil, temos uma legislação trabalhista que tem que ser seguida, mas muitas vezes a dificuldade para o empresário, às vezes, se adequar a tudo isso é muito grande. Todo momento no Brasil surgem novas leis, a todo momento. Eu não sou advogado, eu sou bacharel em Direito. Eu me formei em 2005. Imagina de 2005 para cá, quando eu me formei, quanta coisa já mudou, né, em termos de na legislação no Brasil.
Muitas coisas se mudaram. E na legislação trabalhista, na legislação tributária, não é diferente. Então, é muito difícil, né, para o empresário se adequar a tudo isso. Mas ele tem que se adequar. Ele tem que se adequar, entendeu? Então, dizer para alguém que está começando agora, eu vou montar uma empresa. Amigo, o desafio é gigantesco. É gigantesco. O desafio, ele é diário. E a gente tem que buscar superar esses desafios todo dia. Todo dia. Né? Não para isso, Milvão. E a gente sabe que o síndico cuida de vidas de moradores, mas cuidar de quase 900 pessoas também não deve ser muito fácil, né, Paulo? Todos os dias. Todos os dias. Você terminou um dia, eu vou embora para casa, 18, 19 horas. Minha equipe continua, né? Porque nós temos equipe 24 horas, mas o desafio, ele é dioturnamente. Vamos usar uma palavra, dioturnamente. Ou seja, ele não para 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ou 366, o ano que tem 366 anos. Ele é diário, não para, todo momento. Terminou o dia, vou embora para casa. No dia seguinte, quando eu volto, muita coisa nova, muita coisa acontecendo, muita coisa para a gente solucionar. É o tempo todo. É um grande desafio. E põe desafio nisso. E nessa jornada sua, mais de 30 anos já com a Servicamp, uma jornada super bonita, quase 900 funcionários, conseguiu fazer uma proeza, que é o orgulho de todo pai, fazer com que a filha, né, um filho, que às vezes acontece, Sim. o filho, não quero, mas você tem uma filha super engajada, que está à frente com você. Nesse tempo que você tem de empreendedorismo, quais são as principais lições que você aprendeu na jornada? Olha, questão de lições, elas são muitas, mas vou dizer algumas para você. Primeiro, não se abater, né? Os desafios, eles vêm todos os dias. Tem dia que esse desafio dói mais, né? Mas no dia seguinte você tem que estar lá e você tem que superar. Porque se nos primeiros desafios você abandona, você fala, isso não dá, não tem condições, nós não chegaríamos a 30 anos. Nunca imaginei chegar a 30 anos. Isso foi, né? As coisas foram acontecendo e hoje a gente já está com 30 não, né? 30 era o ano passado, estamos com 31 anos. Então é um desafio diário, é não ter medo. Claro, o desafio ele vem, tem momento, conforme eu acabei de dizer, que às vezes nos abate um pouco mais, mas a gente tem que superar. Todo dia, né? E também buscar, às vezes você não tem conhecimento, é buscar gente que tem esse conhecimento para poder te auxiliar na área jurídica, funcionários qualificados, né, na área da gestão, que eu digo, né, na área de um DP, de um RH, pessoas que te dão apoio com relação aos trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores, como eu, como você, são seres humanos. E nós temos todos os dias, o colaborador, ele tem um problema familiar, problema com ele mesmo, problema, às vezes, situações de saúde, né? Todos os dias. E nós temos que aprender que no mundo de hoje, esses desafios parece que potencializaram. E às vezes o colaborador, mas aquela conversa que a gente sempre ouve por aí, não, você não pode levar problema da sua casa para o serviço. Tá bom, você pode não levar, mas que ele vai refletir, ele vai. Não adianta. O camarada está com problema, às vezes com o filho, com a esposa enferma. Você acha que não vai refletir na empresa, no trabalho dele? Não digo na empresa, mas no trabalho dele. Vai refletir. E a gente, como gestor no dia a dia, você tem que estar preparado, às vezes, para ouvir. Uma empresa maior, você tem que ter alguém que ouve esse colaborador. Não tem jeito. Nem sempre a gente vai conseguir atingir a expectativa do que ele necessita. Mas você tem que saber que você precisa fazer algo por ele. Né? Mas talvez eu não vou atender 100% a expectativa dele. Não tem, porque eu não sei, né, o que é a expectativa. E para uma quantidade grande de colaboradores, é muito mais difícil isso. Mas todos nós temos problemas, desafios todos os dias. Então nós estamos falando, você fez a pergunta com relação à empresa. Você imagina com relação ao colaborador, ele também tem. Ele tem um aluguel dele para pagar, ele tem a compra dele para fazer, ele tem um médico para pagar. Então, os desafios, eles são diários. Ele tem um médico, às vezes não tem um atendimento médico, né, suficiente para aquilo que ele necessita. E aquilo acaba refletindo no dia a dia. Então, as dores e os desafios para nós, que somos gestores e empreendedores no Brasil, são muito grandes. É muito grande. Então, uma grande lição que você traz é cuidar da pessoa. É cuidar da pessoa. Todo empreendedor tem que ter isso em mente. Tem que cuidar. Isso é uma preocupação nossa, né?
Isso você tem que lembrar sempre disso, cuidar do que você pode ajudar. Mas essa preocupação, ela existe diariamente. Com relação ao empresário, aquilo que eu disse há pouco. Você tem a questão dos tributos numa legislação trabalhista. Você tem, uma questão da legislação trabalhista, a questão do tributo. É muita coisa que cerca todo esse ambiente empresarial, né? Então, você imagina as grandes empresas. Nós temos grandes corporações no Brasil. Você imagina os desafios deles para chegar onde chegaram. Aí você imagina o pequeno. Então, não é tão diferente. Só muda o tamanho, mas o desafio, aquele que tem 1, 2, 3 colaboradores que está começando o seu negócio agora, ele também passa por isso. Como o grande também passa. Né? E aí você tem que lembrar, você tem uma empresa, tal. Você tem uma empresa, mas aí você precisa fazer com que aquela empresa, ela tem que dar lucro. Porque se ela só der prejuízo, você não vai conseguir honrar seus compromissos. E hoje, numa situação econômica que a gente vive no Brasil e no mundo, nem todas as empresas conseguem esse êxito de só ter lucro. Ninguém tem. Você pode entrevistar aqui, fazer podcast com tudo quanto é empresário, que nem todo mundo vai vir, rapaz, eu não sei mais aonde pôr dinheiro. Olha, essa história que a gente vê, né, nas redes sociais, de alguns felizardos aí, não é a realidade. Vou fazer uma brincadeira aqui, isso é igual ser jogador de futebol e hoje tá muito em moda ser youtuber, é isso? Youtuber. Youtuber, né? Ou tem youtuber, tem outro qualquer... Influencer. Então, amigo, nem todo mundo vai ser isso. Você vai ter muitos jovens, muitas pessoas estão tentando fazer isso diariamente, mas é poucos que se destacam. É igual no futebol antigamente. Todo mundo queria ser jogador de futebol ou pagodeiro e tantas outras profissões. Mas era poucos que às vezes chegavam, né? Que tinham o êxito. E hoje não é diferente. A realidade continua sendo a mesma. Alguns vão se destacar, outros não. Então é assim. A vida do empreendedor também é dessa maneira. Você disse que você, num dos começos das suas respostas, você disse que não imaginava, né, daquele sonho de gerar emprego, que você geraria tanto emprego agora. E eu fiquei pensando assim, se Deus proporcionasse uma viagem no tempo para você, o que você falaria para o Paulo lá de 1993? Deus permitiu um encontro. Vocês bateram de olho, o Paulo de 93 assustou. Aí você virou e falou, só posso te falar uma coisa, Paulo, do passado. O que você falaria para você mesmo lá em 93? Que eu falaria para mim mesmo, lá em 93. Vai em frente. Vai em frente. Os desafios vão ser grandes, mas você vai conseguir superar eles com a ajuda de Deus. Você falou algo profundo no início da sua pergunta. Fala de Deus. Eu sou um cristão temente a Deus, com imperfeições como qualquer ser humano, como qualquer cristão na face da terra. Mas em primeiro lugar na minha vida, durante todo esse tempo, e quando eu compreendi e entendi a importância de Deus na vida do ser humano, a minha vida mudou completamente. E isso não faz tanto tempo, foi em 2005, quando eu entendi isso. Então, os desafios, eles são diários, conforme eu já disse várias vezes aqui. Mas hoje eu tenho com quem falar. Porque, às vezes, o empresário, ele é solitário. Ele não tem com quem falar. Porque ele não pode ficar abrindo para todo mundo a dificuldade, as lutas que ele trava. Daqui a pouco as alegrias, já às vezes ele pode. Muitas vezes ele pode, mas ele não pode. E assim, mas eu sempre fiz isso com Deus. As minhas lutas, minhas dificuldades, quando eu me ponho de joelhos diante de Deus, falando com Deus onde está a minha luta, aquilo que eu necessito, para que Ele me dê sabedoria. Aliás, foi algo que eu sempre pedi para Deus, sabedoria. Senhor, me dê sabedoria como o Senhor deu para Salomão. Que eu possa ter sabedoria do Senhor na minha vida, para que eu possa superar todos os obstáculos, as dificuldades que eu tenho que enfrentar. Então, eu falaria para aquele Paulo lá atrás, que não conhecia Deus, que não tinha comunhão com Deus, como eu passei a ter a partir de 2004 para 2005, eu falaria para ele, olha, entrega a sua vida para o Senhor antes, vai buscar Deus para sua vida antes, que você não vai sofrer tanto. E foram tantos desafios que eu enfrentei até chegar e até conhecer o Senhor. Claro que hoje os desafios, eles também existem, continuam. Mas com Deus é muito mais fácil. Se tornou muito mais fácil. Então eu falaria para aquele Paulo lá de 93, vai conhecer Deus, se aproxima dele, entrega sua vida para ele, entendeu? Entrega seus caminhos para ele, que esse peso vai ser muito mais fácil. Essa carga vai ser muito mais leve. E pegando assim, falando disso, pegando um gancho do que você me perguntou também, hoje, às vezes, quando a gente fala isso, já há muitos anos, quando eu converso com alguém, fala, o que você faz?
do que a sua empresa faz, quantos colaboradores você tem. E eu conto quantos colaboradores eu tenho. A primeira coisa que a pessoa fala, e no Brasil a realidade não deveria ser essa. Pro pequeno, pro grande, para aquele que está começando, não deveria ser essa que eu vou contar agora para você. Quando eu falo isso, o pessoal fala, você é louco, cara? Você dorme de noite? Funcionário só dá dor de cabeça. Você tem que mudar o seu negócio, você tem que buscar na área de tecnologia. Sai desse negócio de ter esse funcionário. Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar algo para você. Meu irmão, você imaginou se ninguém gerar emprego, se todo mundo falar, eu não quero ninguém, eu não quero ninguém no meu comércio, eu não quero ninguém na minha padaria, eu não quero ninguém no meu restaurante, seja em que área for. Ué, como que nós vamos fazer nesse país? Onde vai parar? O meu pai, que sempre trabalhou no ramo de cerâmica, alguém gerou emprego para ele, alguém teve desafio, alguém foi empreendedor para ter uma cerâmica, fazer telha, fazer tijolo na época. Como que nós vamos fazer? Então, eu vejo assim, o empresário nesse país, seja em que área for, e sempre friso isso, aquele que tem um funcionário, aquele que está começando hoje, ele deveria ser muito mais incentivado, e ele não é. Ele não é, deveria ser, ele deveria ser valorizado pelo governo, deveria ser valorizado, porque é ele que gera emprego, é ele que faz a economia girar. Você como cidadão e eu como cidadão também geramos impostos, mas nós vamos comprar na loja um terno, uma camisa, vai comprar um alimento, vai comprar seja o que for, vai comprar um celular, vai comprar o que for. Ali ele tem um dinheiro, que um local onde ele trabalhou, e aí ele tem o recurso para poder ir lá e comprar. E dali ele gerou imposto, gerou tributo, que girou a economia. E o empresário, seja de que área for, ele também gerou emprego. E eu não vejo isso. Deveria ser valorizado, né? Sabe, em todas as esferas. Aquele que busca, que trabalha corretamente, eu não estou dizendo que ele não tem que se enquadrar, ele tem que se enquadrar em tudo que é necessário, mas deveria ser valorizado. E não é nem um pouco. É um desafio. Então, esse jargão, essa fala que eu vou dizer para você, ó, o empresário é um homem, uma mulher solitária, muitas vezes é. Porque muitas vezes vou falar por mim, muitas vezes eu só tenho Deus para falar. É só com ele que eu posso me abrir. Você não pode falar, né? Você vai chegar no funcionário, né? Eu brinco sempre, quando eu consegui comprar um carro melhor, imaginou eu chegar para 900 funcionários com Fusquinha 69 e falar, ó, esse é o meu carro. O cara fala, eu trabalhar para esse cara? Olha o carro que esse cara tá. Ele não tem dinheiro nem para me pagar. Ou senão eu chegar no meu colaborador e dizer para ele, você tem um dinheiro para me emprestar? Nossa. Olha que situação. Então ele tem que ser alguém que ele gera emprego, que ele tem lucro, né? Que ele consegue pagar tudo aquilo que é necessário, todas as responsabilidades que uma empresa, que um empresário tem, mas ele deveria ser alguém valorizado. E ele não é. Mas esses são os desafios e aqui eu fiz uma parte para falar disso, né? Tenho certeza que vai ter muitos gestores, muitos empresários nos ouvindo de tantas áreas, nos assistindo, o que eu acabei de dizer e vai concordar com o que eu falei. Você citou, né, o empreendedor, o síndico profissional, que tem muitos que vieram aqui, eles são empreendedores. São empreendedores. Porque agora vivem, emitem nota, tem clientes, condomínios e sofre essa dor. Eu vejo muito no caso do síndico profissional, uma pessoa que não pode chegar no condômino e falar, nossa, tá difícil, não tô dando conta, que aí já... não vou contratar ele não, então ele não pode. Então, é solitário também. Claro que é. É solitário. Então, e muitos síndicos hoje, né, já tem, não é mais só ele já tem um grupo com ele também, já gera emprego. Ele começou só com um condomínio, com 2, com 3, depois ele começou a agregar outras pessoas para trabalhar com ele, e hoje ele montou uma empresa de síndico profissional. Verdade. Como as administradoras também o são, elas geram muito emprego. Então, olha para você ver, voltando lá atrás da nossa fala, olha quanta coisa um condomínio gera de emprego, de oportunidade. A rede é enorme, enorme. E a gente falou bastante, nos aprofundamos bastante nessa sua jornada empreendedora. Falamos também da Servicamp, mas eu acredito que faltou um negocinho da Servicamp, que são os diferenciais. Eu acho que é uma coisa que você vai falar ainda com muito orgulho. Quais são os diferenciais da Servicamp hoje? Quem está nos assistindo fala, puxa, eu quero contratar a Servicamp. Mas por que eu devo contratar a Servicamp? Quais são os diferenciais? Olha, nós temos vários diferenciais, mas vou apontar alguns para você. Primeiro, nossos colaboradores, eles têm hoje um sistema que é um aplicativo que ele faz tudo pelo aplicativo, falando de tecnologia.
Então, a gente também não busca ser uma empresa tecnológica. Uhum. Ele tem um aplicativo que ele baixa no celular dele, ele faz tudo pelo aplicativo, tudo. Ele manda um atestado médico, ele acompanha o ponto dele, ele faz tudo pelo aplicativo. Então, ele tem acesso a uma série de informações da empresa pelo aplicativo. Entendi. O ponto eletrônico que a gente trabalha hoje com ponto é por reconhecimento facial. Em cada cliente nosso, a gente tem um celular que ele faz hoje através também de um aplicativo, onde a hora que ele chegou no cliente para entrar no trabalho, ele faz a leitura, então ele não assina, mas ele fez isso, ele já passou o ponto dele, a leitura facial. Não precisa fazer mais nada. Já registrou o ponto dele. Entendi. Isso é uma forma que a gente trabalha do registro de ponto dos nossos colaboradores. Nada de... Não, isso fica tudo armazenado. Uhum. Quando o nosso DP fecha a folha, ele já tem todas essas informações lá. Esse é eu estou falando para o colaborador. Sim. Né? Temos uma série de convênios para os nossos colaboradores, temos o convênio médico que ele pode fazer parte desse convênio médico. Temos para os nossos colaboradores vários convênios com farmácias e tantas outras coisas, muito comum. Esses são diferenciais para os nossos colaboradores. Para o cliente, já dizendo propriamente para o cliente, ele vai estar contratando. Essa fala serve tanto para o colaborador como para o síndico. Uma empresa que está há 31 anos no mercado. Uma empresa que nunca um condomínio teve que pagar qualquer responsabilidade que a Servicamp deixou de pagar durante todos esses anos. Uma assistência jurídica da nossa parte para qualquer eventualidade que possa ter com relação ao colaborador. E o condomínio aí é facultativo ao condomínio ficar com o nosso jurídico ou não, né? Ele pode ter o jurídico dele, mas a gente fornece isso sem qualquer custo para o síndico. Uma empresa que tem uma supervisão 24 horas, mas uma supervisão mesmo, que acompanha o colaborador, que está em contato com o síndico o tempo todo, né? O síndico, ele tem essa pronta resposta de tudo que ele necessitar. E uma empresa humana, uma empresa que se preocupa muito com o fator humano, né? Esse cuidado com o nosso colaborador, né? Não somos uma empresa perfeita, claro, mas buscamos a qualidade e estamos sempre em busca dela, da perfeição, né? Perfeição absoluta ninguém nunca vai ter, né? Mas nós sempre nos preocupamos com relação a isso. Então, com o colaborador e com o nosso cliente, de dar essa pronta resposta, acompanhando nossos colaboradores, sempre uniformizados com nossos veículos, com a nossa frota da supervisão. Hoje nós temos colaboradores, né, na área da supervisão que cuidam da limpeza e só da limpeza, e os supervisores que cuidam somente da portaria e da parte de ronda nos condomínios. São esses os nossos principais diferenciais. Eu adorei que você falou... Primeira coisa que você falou foram os meus funcionários. Os meus funcionários. E falou dos benefícios que eles têm, dos privilégios e tudo mais. E me faz entender que se eu tenho um funcionário da empresa que está terceirizando feliz, eu vou ter um cara feliz atuando lá no meu condomínio. Sim. Essa é a nossa busca constante. Trabalhamos é uma melhoria contínua, né? Então, ela é contínua. Ela não vai estagnar. A gente tem que ter essa melhoria. A busca disso ela tem que ser contínua. Volto a dizer aquilo que nós falamos aqui hoje. Nós temos funcionários que também têm suas lutas, suas dificuldades e suas dores. E aí a gente tenta ajudar daquilo que é possível, né, trazer para uma realidade, resgatar isso, porque muita gente chega, às vezes, machucada, ferida, por várias coisas, pela vida, né? São seres humanos. E a gente procura tratar isso da melhor forma. E já diria o monge executivo que o nosso primeiro cliente é o funcionário. É o funcionário. Sem ele, não adianta. Então, não adianta eu ter o cliente e não ter o colaborador. Eu sempre brinco, olha, é um grande tripé, né? Olha só, você tem que ter o colaborador, você tem que ter o cliente e tem que ter a empresa, que somos nós. Esses três aqui. Se um deles faltar, você não tem. Né? Acabou o negócio. Não é? Acabou o negócio. Se um desses aqui faltar, acabou o negócio. Então, esse tripé, ele... E aí você tem que cuidar de todos eles. É fácil? Claro que não. Dizer, de jeito nenhum. É melzinho na chupeta. Não. É um desafio constante, né? Mas essa busca, ela tem que ser contínua, conforme eu acabei de dizer. Perfeito. Não bastando a tua experiência, a tua jornada, Servicamp, quase 900 colaboradores, você ainda encontrou tempo de idealizar um projeto que você ficou à frente quase 2 anos,
que é o Monitora Campinas. Perfeito. Como é que foi? Como nasceu essa ideia? Como você costurou isso para nascer aqui na nossa cidade? Rapaz, fiquei contente, né? A gente não tinha combinado isso e você resgatou isso. Que legal. Milvão, eu fui candidato a vereador na cidade de Campinas em 2020. Fiquei de suplente. E aí eu fui convidado para fazer parte da antiga Sincamp, que era Sincamp na época, né? Hoje não é mais esse nome Sincamp, hoje é SIC. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso. E eu, chegando lá na Sincamp, que era a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. E chegando lá, eu identifiquei algo que a cidade já possuía, o município já tinha as câmeras de monitoramento da cidade. Como muitas cidades possuem aqui na nossa região e no Brasil. Mas chegando lá, eu identifiquei que a gente podia ampliar isso muito. De que maneira? Criando algo, pegando todas as câmeras, como a gente está falando de condomínio, mas esse projeto não era só para condomínio. Esse projeto não é só para condomínio. Ele é para condomínios, empresas, escritórios, indústria, todos que possuem câmeras voltadas para a via pública, ok? Tá. Mas como a gente está falando de condomínio, vamos até ao condomínio. Então, o programa Monitora Campinas, ele é voltado ao quê? Pegar todas as câmeras que são voltadas para a via pública e linkar lá na SIC. Agora eu já vou falar da SIC, que na época era Sincamp, no SIC. Porque ela tem uma grande central de monitoramento da cidade. E eu falei, poxa, a gente pode pegar todas essas câmeras particulares que estão voltadas para a rua e também linkar lá na Sincamp, para que a Guarda Municipal de Campinas possa ter acesso a essas câmeras e propiciar uma segurança maior para os condomínios e para a nossa cidade. Quando eu deixei a Sincamp, a gente já estava, a SIC, nós já estávamos com 1.300 câmeras. Então, foi um projeto inovador para a cidade. E o prefeito Dário, na época, assistiu ao projeto bacana e me disse, Campana, cria 2 nomes para o programa. E eu criei 2 nomes. Campinas Monitorada ou Monitora Campinas. O prefeito Dário disse, olha, eu gostei do Monitora Campinas, vamos ficar com Monitora Campinas. E ficou o programa Monitora Campinas. E ali foi um grande desafio para explicar para os condomínios, para os síndicos na época, para os gestores de condomínios, os síndicos no caso, como funcionaria o programa. Então, o programa, ele não monitora câmeras internas dos condomínios. É somente as câmeras que estão voltadas para a via pública. Que o condomínio é o primeiro beneficiado com isso. Então, se dá uma ocorrência, então vamos falar, o porteiro do que está lá no condomínio, ele identificou que tem um indivíduo suspeito na frente do condomínio. Um cidadão suspeito ali. O que é o cidadão suspeito? Qualquer motivo, né, que levanta suspeita, ou porque ele está muito tempo parado naquele lugar, ou pelo gesto, ou porque ele está sediando criança, ou qualquer situação. Ele manda uma mensagem para o Monitora Campinas, os guardas municipais que já estão lá no monitoramento, ele fala, por exemplo, vou pegar o nome do condomínio. Condomínio X, por exemplo, vamos dar um nome aqui, Condomínio X. Olha, eu sou o Campana, porteiro aqui, segurança do Condomínio X, e eu estou vendo uma atitude, uma situação suspeita aqui. Tá. Imediatamente o guarda municipal, o condomínio X mandou uma mensagem. Ele entra nas câmeras, ele acessa, melhor dizendo, as câmeras do condomínio X e dali ele começa a tomar todas as atitudes necessárias para atendimento daquela ocorrência. Vamos imaginar que é um indivíduo que está com uma criança sediando, ele acha que tem uma atitude estranha com aquela pessoa ali. Ele já manda a viatura da guarda municipal preparada para isso. A viatura da guarda já vai para lá e ele está monitorando aquela câmera do condomínio. Quem está monitorando aquela câmera não é mais o porteiro Campana, é a guarda municipal que está monitorando aquilo. Rapaz, então é algo muito legal isso, meu irmão. Eu acho algo assim, muito bacana. E aí ele dá esse atendimento. Mas é a ocorrência de qualquer natureza, não é só pessoa suspeita. Vamos imaginar que um veículo pegou fogo na frente daquele condomínio. O guarda municipal, o porteiro faz a mesma coisa. Olha, eu estou com um carro aqui pegando fogo. Ele manda aquela mensagem, o guarda municipal, ele já sabe que não é a viatura da guarda que ele tem que mandar. Ele até pode mandar a viatura também da guarda, mas quem que ele tem que mandar? O bombeiro. Se tem uma pessoa ferida, ele tem que chamar quem? O SAMU. Né? Então ele vai entrar, então ele já aciona imediatamente aquele pessoal que está lá no SIC, que o nome SIC quer dizer Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas. É uma grande central de monitoramento, algo inovador para a nossa cidade também, que mudou o nome, e eu fiz parte, tive a grata felicidade de fazer parte, tanto da criação do Monitora Campinas, que foi criação minha,
e fazer parte da equipe que criou o SIC, Uhum. né? Que é o secretário Cristiano Bige, junto com toda a equipe dele lá, criou esse programa. Então, foi algo muito bacana que nós criamos na cidade. Então, hoje tem uma grande central que possibilita várias coisas. Então, hoje, as escolas do município de Campinas são monitoradas lá pelo SIC. Isso é algo muito legal. As UPAs da cidade são monitoradas pelo SIC, né? Quando eu saí de lá, isso já estava terminando a implantação. Uhum. E como é público, não é só a parte externa, Isso, internamente também. Muito bem lembrado por você. Também a parte interna. Então, é uma forma de colaborar. As escolas, elas são monitoradas à volta das escolas, tá? O monitoramento interno é apenas os diretores lá, os gestores da escola. Mas, se for necessário e tiver uma ocorrência, também o pessoal da guarda aciona essas câmeras, ele tem acesso a essas câmeras. Mas você imagina em volta de uma escola, em razão dos atentados que aconteceram no passado, a importância disso e para os condomínios, né? A importância disso para os condomínios. Então, o condomínio, além do investimento que ele já fez em câmeras, hoje com a inteligência artificial, tem vários tipos de câmeras, de possibilidades, né? Com relação à tecnologia, a segurança interna do condomínio, ele também tem as câmeras do condomínio que a guarda municipal da nossa cidade tem acesso a isso. E por que eu frisava muito e friso isso até hoje? Eu sou um defensor do programa Monitora Campinas, não apenas porque foi criação minha, mas porque é algo muito importante para a nossa cidade. E isso pode ser muito ampliado, muitas vezes. E isso, ele vai se modernizar a cada dia. Porque você passa a ter uma cidade muito mais monitorada. Além das câmeras que são de propriedade do município, você ter acesso às câmeras particulares também, que são milhares numa cidade como Campinas. Então, quanto mais divulgação tiver desse programa, mais importância tem para toda a nossa cidade. Todo mundo ganha com relação a isso. Então, não é apenas o condomínio, voltando a falar especificamente do condomínio. Não apenas o condomínio. Vamos supor, você está passando na frente de um condomínio e você teve um problema ali, de repente alguém te abordou para praticar um assalto, o porteiro daquele condomínio aciona e você está sendo beneficiado. A câmera do condomínio, mas você foi beneficiado. Você teve um problema ali na frente daquele condomínio. Você pode acionar a guarda municipal e dizer, tem uma placa do Monitora Campinas lá e eu tive um problema lá. Será que vocês não conseguem me ajudar de alguma maneira? Ou seja, é uma gama de possibilidades muito grande com relação a isso. Então, eu tive a grata satisfação de fazer parte por isso. Então, eu sou um defensor porque a guarda municipal da nossa cidade presta um grande serviço para a nossa cidade, junto com a polícia militar. Então, isso que nós estamos falando tem muito a ver com a integração e que ela é tão necessária. Então, é a integração das forças de segurança, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, bombeiro, condomínio, ou seja, toda a sociedade, Campinas se beneficia com tudo isso, com essa integração, com a criação da muralha digital, entendeu? Tudo isso tem a ver na importância da segurança para o nosso município. Todos nós ganhamos, porque hoje a segurança pública é algo assim que tão necessário para o nosso município. E a gente enfrenta graves problemas com relação a isso, como toda cidade grande, né? Então, tudo que vem para ajudar e para integrar junto à segurança pública é muito importante. Então, por isso que eu sou um defensor, né? Para que os síndicos, incentive os síndicos a procurar o programa Monitora Campinas, que é algo muito importante para o nosso município. Isso que eu ia te perguntar, não é automático isso? Não, tem todo um processo. Então, o síndico tem que ir até o programa. Isso. Olha, muito bem também a sua pergunta, muito importante. Por quê? Porque o programa Monitora Campinas, ele não faz parceria com as empresas de segurança. Ele faz parceria com os síndicos. Por quê? Hoje você é síndico de um condomínio. A minha empresa faz parceria com o Monitora Campinas. Amanhã eu não estou mais no seu condomínio, acabou. Não, a parceria é com o cliente, com o condomínio propriamente dito. Qualquer empresa que estiver prestando serviço lá, se ela foi trocada, continua o programa Monitora Campinas, porque o programa Monitora Campinas é parceria com o síndico, com o condomínio. E é muito fácil fazer isso. Claro que é feito um contrato, em razão da lei da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tem toda uma formalidade, mas é muito simples de se fazer isso, né? E a Guarda Municipal, ela só tem acesso às imagens externas do condomínio, porque é algo público, né? Algo tão necessário. E hoje, né, eu sempre friso isso também,
a gente vê nos esclarecimentos de muitos crimes no Brasil e no mundo a importância das câmeras de segurança. Uhum. A gente vê que a maior parte delas são esclarecidas como? Através das imagens. Hoje não é mais só a testemunha, né? Hoje não é mais só a investigação. Então, as câmeras, elas ajudam muito nas investigações da polícia, dos órgãos de segurança do nosso município e do Brasil Uhum. e no mundo. Então, quantas ocorrências, aí o pessoal vai buscando as imagens próximas, em locais próximos, onde aquela pessoa passou, onde aquele criminoso passou, e aí chega na placa daquele veículo, no cidadão. Hoje a gente tem câmeras de reconhecimento facial. Então, é muita coisa. Então, olha a importância de tudo isso. Então, todos nós ganhamos. Eu friso muito isso, né? Eu falo, todo cidadão ganha com isso. O município ganha com essa integração. Verdade. Parabéns por este projeto, Paulo. Obrigado. E que iniciativa legal, que mais condomínios façam parte Sim. desse movimento para que, é aquilo que você disse, esse monitoramento é a questão da prevenção. Uma das melhores coisas na questão de segurança é a prevenção. Não é agir depois do ocorrido. Não, aí é tarde. Já aconteceu é tarde. o fato. Já morreu alguém, já foi o assalto, já aconteceu alguma coisa. Então, a prevenção, o monitoramento é sensacional. Olha uma coisa que pode chegar, né? Pode chegar um momento, vamos supor, que todos os condomínios da cidade aderem ao Monitora Campinas, que já tem uma adesão muito grande, você tem uma central só voltada para o condomínio. E que o município pode promover isso. Verdade. Tem o pessoal, a equipe da Guarda Municipal só fazendo isso. Uma equipe só para cuidar de condomínio. Hoje, eles têm outras atribuições, porque tem todo o monitoramento da cidade, né, que é uma central onde os guardas municipais falam com os guardas municipais que estão no policiamento da cidade, Uhum. né, do modo geral. Mas você pode ter uma central, como a saúde, a educação tem uma central só voltada para a educação. Você pode ter uma central só voltada para condomínio. Porque aquilo que nós falamos durante a nossa fala hoje, o condomínio ele é contribuinte. Todos os moradores de lá são contribuintes, ok? Uhum. E aí, nada mais justo do que o município oferecer algo voltado especificamente para os condomínios. Então, as coisas vão mudando, vão se modernizando, né, conforme a demanda. E o município pode se ajustar a tudo isso. Com certeza. E uma coisa que eu percebo, Paulo, é que quando o assunto é bom, a hora passa rápido. Com certeza. A gente falou bastante sobre a Servicamp, tua jornada, agora também com esse projeto maravilhoso que você foi o idealizador, o Monitora Campinas. Mas eis que a gente chega à última pergunta. Nossa, já passou tudo isso? Já passou. Vamos lá. E a última pergunta é a pergunta padrão aqui do Segredo dos Síndicos. É o que leva o nome Sei. Segredos dos Síndicos. A gente geralmente pergunta, qual que é o teu segredo, síndico? Mas você não é síndico, mas é um empreendedor. Tá. É um cara que tem uma jornada linda, uma história linda. Então, eu queria perguntar para você, qual que é o segredo do Paulo que todo síndico, todo gestor condominial que está assistindo a gente, a nossa audiência, precisa saber? Meu Deus, outra pergunta profunda. São vários segredos, mas acho que o primeiro dele, né? Seria essa questão da preocupação diária com a questão humana, né? Com os gestores. Então, o síndico, embora, vamos falar, ele está lá como um síndico profissional, seja ele profissional ou orgânico. Uhum. E ele contratou uma empresa. Ele não tem funcionário, mas ele contratou uma empresa que tem. E ele tem que, todo o tempo, ele está lidando com isso. Ele está lidando com os condôminos que são humanos, estão lidando com os funcionários. E aí ele tem que fazer o quê? Essa integração. Nós falamos de integração há pouco. Essa integração dos colaboradores com os condôminos. Fora o desafio que ele tem diário. Então, ele não tem medo de desafio. Esse desafio, eles vão surgir todo dia. Nós falamos muito isso hoje também. Questão de desafio. Ele vai ter... não ter medo de desafio. E saber que vai ter muita dificuldade. O condômino, vamos falar mais um pouquinho, a gente que trabalha com isso há mais de 31 anos. Ele vai mexer com todo tipo de condômino. Ele tem todo tipo de condômino. Eu costumava dizer para os meus funcionários, para os meus colaboradores, sempre o seguinte, olha, você vai ter o condômino que passa na portaria carrancudo, que ele não dá nem bom dia. Vai ter o síndico que ele passa na portaria, dá bom dia, ou se ele está dentro do veículo dele, passa pelo menos a cena com a mão.
Você vai ter o síndico que ele passa, ele compra uma pizza e deixa na portaria. Você vai ter o síndico que passa, ele deixa um lanche. Tem o síndico que às vezes chega final do ano, tem condomínio, e tem vários condomínios que são clientes nossos, ele, vamos fazer uma caixinha para os colaboradores da Servicamp. Então, você tem todo tipo de condomínio. Eu sempre disse isso para os meus colaboradores. Olha, cabe a vocês conquistar eles. Porque vocês, que não é Servicamp, tudo que vocês conquistar nesse sentido vai retornar para vocês. E é a mesma coisa para o síndico. E o síndico ele tem que ter esse jogo de cintura e tem que ter essa noção o tempo todo. Né? Ele trabalha com condôminos e com todo tipo de condômino. E ele tem que lembrar também que ele tem os colaboradores. E muitas vezes as pessoas confundem também essa questão do colaborador. E às vezes ele tem que tomar uma posição, o síndico, que ele tem que estar do lado do colaborador. Embora ele é um prestador de serviço para o condomínio, mas ele tem que estar do lado do colaborador. Porque às vezes o colaborador foi humilhado pelo condômino. E eu já vivi muitas histórias, teria muitas delas para contar, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas de condôminos que às vezes humilharam colaboradores. Nossa. Por questão de raça, por questão de crença, por questão de, às vezes tinha um colaborador que era muito simples, muito humilde, e ele se julga o patrão do colaborador. Então, várias situações assim a gente já passou. Mas hoje isso já mudou muito, né? Essa questão ela tem mudado, né? A gente vê tantas coisas nas redes sociais, as pessoas estão se conscientizando. Os desafios continuam aí, porque a gente vai passar por essas situações. Eu como empresário e ele como síndico. O síndico ou síndica, ele vai passar por isso, mas ele não pode ter medo de desafio. Excelente. O desafio foi uma das principais. Eu acho que a gente falou ela várias vezes. Mas é a realidade. É a realidade. É a realidade. Com certeza. É desafiador. O que não foi um desafio hoje aqui para mim foi conversar com você. Foi uma baita conversa. Obrigado pela tua presença. Antes de você se despedir, eu queria que você olhasse, que eu vou pedir para a produção, né, essa câmera aqui, e falasse onde te encontrar, teu Instagram, tuas redes sociais. Eu quero falar com a Servicamp, como é que eu faço, site, e-mail. Fala aqui com nossa audiência e onde nós te encontramos. Nas redes sociais, né, no Grupo Servicamp, é muito fácil, né, digitou lá Grupo Servicamp, você vai achar o Grupo Servicamp, vai conhecer um pouco da nossa história. Meu nome é Paulo Campana, tá lá, Campana Oficial. Você que é mais craque que eu, fala aí. Campana @oficial. @ Campana Oficial. Isso. Lá no Instagram. Lá no Instagram, né? Tem no Facebook, vai me encontrar no Facebook, a gente está à disposição. Quiser me ligar, marcar, Campana, eu não só dou palestras, né? Estou à disposição, né? Olha, eu queria que você viesse falar no nosso condomínio, vou com o maior prazer, independente de fechar negócio com a Servicamp. Olha, nós já temos uma empresa aqui, nós não queremos... Eu estou à disposição, né? Para dar palestra, inclusive para os colaboradores, a minha equipe também, né? Então... eu estou à disposição. Que precisar, só entrar em contato comigo, com a nossa empresa. Entrou lá nas redes sociais, Grupo Servicamp, já vai nos achar. Sensacional. Nosso e-mail, gruposervicamp.com.br. E estou lá à disposição de todos, tá bom? Perfeito, Paulo. Obrigado pela tua presença, pela generosidade em compartilhar a tua história, os diferenciais da Servicamp, teus projetos. A gente deseja aqui do Segredos Síndicos que você tenha ainda mais sucesso aí na tua caminhada. Obrigado, viu? Olha, muito obrigado a você, muito obrigado a você que está nos assistindo. E me senti muito honrado de poder falar. Eu amo falar sobre isso, né? Depois de todo esse tempo que a gente já está aí no mercado. Me sinto muito honrado mesmo de poder participar desse podcast, ser recebido aqui por você. Então, um abraço a todos que estão nos assistindo, um abraço para você. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, gente, pela presença também aqui com a gente em mais um episódio. E eu prometi, viu, Paulo? Falei que ia ser fantástico, que seria quase o MBA. E foi, ó, saindo aqui com várias anotações, insights. Obrigado por nos acompanhar. Fica ligado porque vem mais coisa por aí que você vai gostar também. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente!